Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acionista Aprendiz. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui dois sites de acompanhamento de carteira, que é o Investidor 10 e o Status Invest. Qual deles eu utilizo, qual que eu considero o melhor? Bom, começando aqui pelo Investidor 10, você percebe, esse daqui já é a página inicial. Eu configurei uma carteira aqui para poder servir de exemplo para a gente acompanhar. São alguns ativos aqui que eu coloquei somente para fazer o vídeo e explicar para vocês. Essa é a página inicial aqui, na área de carteiras. Ele mostra o valor aplicado, cerca de 40 mil, saldo bruto, que é o valor de mercado hoje, 48 mil, valorização de 19%, e aqui está na aba resumo de carteiras. Aqui ele vai mostrar o valor aplicado e o ganho de capital que você tem. Caso você queira, você pode deixar somente o valor aplicado, ele vai mostrar quanto você investiu aqui, ou pode deixar somente o ganho de capital, que você vai olhando quanto você teve de variação de capital aí ao longo dos meses. Ou então deixar os dois. Também dá para você colocar somente a parte de ações, verificar só o ganho de capital de ações, somente fundo imobiliário, também só o ganho de capital e assim vai. Ou pode deixar os dois consolidados. Aqui ele vai mostrar a parte de quanto você tem em ações e fundos imobiliários ou então demais ativos que você venha cadastrar na carteira. Nessa daqui eu cadastrei somente ações e fundo imobiliário. 89% de ações, 10% de fundos imobiliários. E aqui na parte de baixo é onde ele vai detalhar a carteira aqui, os ativos, ações e fundo imobiliário nesse caso. Caso você queira adicionar um ativo novo, é só clicar aqui em adicionar ativo. Ele vai perguntar se é uma ação, fundo imobiliário, cripto, estoque, vários tipos de ativos aqui que você pode escolher. Coloca o código do ativo aqui, um exemplo, data da compra, quantidade, preço e assim vai. Você pode ir cadastrando que ele vai atualizar na carteira depois. Ou então alguma venda que você venha realizar aí na sua carteira. Bom, os detalhes aqui ele vai mostrar a carteira, quantidade de ações, preço médio, preço atual, variação em relação ao mercado, o preço médio que você comprou, o saldo atual investido, nota, carteira, percentual ideal se é para comprar ou não. Alguma sugestão aqui direto do site. Você pode ordenar por valor investido, né? Saldo atual, saldo total, variação também, a maior variação positiva, de valorização e desvalorização, ou pode editar essas colunas aqui. Você pode vir e tirar, por exemplo, algumas coisas que eu não acho tão interessante, que é se minha nota, percentual ideal, se é para comprar ou não. Aqui é algo que dá para você colocar o yield on cost, o dividend yield atual, o ROI, o PL da ação, e assim vai. Só deixar, fechou e já atualiza já separadamente aqui na parte de ações e nos fundos imobiliários dá para fazer a mesma coisa. Caso queira colocar aqui também dá para tirar o percentual ideal, minha nota e também se é para comprar ou não, dá para colocar aqui yield on cost, PVP, dá para colocar o segmento do fundo imobiliário, coisas que podem ajudar você no acompanhamento da carteira e na tomada de decisão aí, ó. Aqui dá para ver que o HSML, que é um exemplo, tá 0,97 do PVP aqui, o yield on cost 9,07 e ele está fazendo um percentual de 5,06 na carteira. Bom, passando agora para a próxima aba, que são os proventos. Ele mostra aqui a evolução dos proventos mensalmente, janeiro, fevereiro, março, ao longo dos anos. E também uma coisa legal aqui do Investidor 10 é que ele mostra a média de proventos mensal. Então, aqui foi 24,89, 94, assim você pode ver sua evolução no recebimento de proventos ao longo dos anos. E duas formas que você pode ver, tem tanto a anual aqui no gráfico, que é a forma como está, ou então você pode colocar mensal. São isso aqui. E aqui embaixo ele detalha por ativos as transações, o valor, que é o valor bruto do dividendo, e o valor líquido, no caso aqui de JCP, que desconta 15% na fonte. Outra forma que dá para fazer também é você filtrar somente um ativo e verificar qual é a evolução de proventos dele ao longo do tempo, tá? Pode selecionar aqui fundo imobiliário, você vê que é mais constante, e assim vai de acordo com o que você preferir. Na parte dos gráficos agora.
Bom, na parte dos gráficos você pode ver, ele mostra aqui a evolução de capital também, mas de forma mais detalhada agora, mais meses, e também de acordo com como está dividida a sua carteira, o percentual de ações, percentual de fundo imobiliário, por ativos também, quanto que você tem de cada percentual em cada ativo, valor investido, percentual no exterior, no caso essa carteira aqui que eu coloquei é 100% nacional. Agora, olhando só para as ações, ele vai dar aqui o setor financeiro, 62%, material básico, utilidade pública, e depois por segmento: bancos, papel e celulose, energia elétrica, e depois separação por ativos também. E posteriormente os FIIs, da mesma forma, fundo de tijolo, que todos são, no caso dessa carteira, né? Aí separado em shoppings, varejo e logística industriais. E depois por ativos, no caso, que é o HSML e XPLG nesse exemplo. Aqui também ele traz a rentabilidade. Não sei porque essa carteira aqui, acho que por ser nova, ele não conseguiu calcular a rentabilidade ainda. Bom, no investidor 10 você consegue colocar também aqui metas, que é uma parte bem interessante. Você pode colocar três tipos de metas aqui, de patrimônio, por ativo e proventos. Vou colocar um exemplo aqui. Por patrimônio, você pode colocar aqui, investido em ações, exterior, vou colocar patrimônio total. O aporte mensal, considero um exemplo de 500, uma valorização anual e uma meta final, vamos colocar 100 mil. Ele salvar, ele vai dar uma estimativa para você aqui, de acordo com o que você preencheu. O valor atual, ele diz que você tem 48 mil investidos, o objetivo 100 mil, e quando que você vai chegar lá com esse aporte e rentabilidade. Mês 10 de 2027. Você pode adicionar também meta de ativo e de proventos, que é o que eu acho bem legal também. Você pode colocar aqui para todos que você tem e qual é a média de proventos que você quer receber mensalmente. Então vamos colocar que quer receber R$ 500 mensais. Ele também cria a meta aqui para você atingir. Você diz que está com 248 atualmente nessa carteira e o objetivo é chegar em 500. Então isso aqui bem legal também. E a última parte é aqui, análise. Você pode ver aqui algumas coisas que o próprio investidor 10 olha a sua carteira e dá algumas sugestões aqui para você observar. Aqui ele colocou que você possui mais de 30% do seu patrimônio em ações. Considere diversificar seu patrimônio. Aqui vai de cada um, dá uma olhada, tem gente que gosta, tem gente que não. Eu não sigo realmente essas indicações aqui. Ele também disse que a empresa, Banco do Brasil, pagou 12% a menos de dividendos nos últimos 12 meses que no período anterior. Bom, pode ser, pode ter gente que goste e utilize. E aqui são os lançamentos. Você coloca os lançamentos da sua carteira, que nem expliquei lá antes, que você pode fazer na parte de resumo também. Algo que o site coloca algum auxílio aqui para imposto de renda também, pode ser utilizado. E os demais são mais ferramentas pagas aqui, que é a integração com a B3, que caso você queira fazer, você tem que conectar aqui e é só para usuários Pro. No caso, essa carteira aqui você tem que fazer todos os lançamentos manualmente aqui pelo Investidor 10. Bom, vamos ver agora pelo Status Invest como é que funciona. Essa daqui é a ferramenta que eu utilizo atualmente, o Status Invest, onde ele já pode fazer a integração com a B3 automaticamente. Você vem aqui, coloca configuração na sua aba de carteira, preenche aqui seus dados da B3, espera um tempo que ele vai processar e atualizar todos os dados e já puxa a sua carteira automaticamente. Isso aqui é uma ferramenta boa para quem já tem mais tempo de mercado já, porque já vai puxar transações antigas e atualizar automaticamente. Já no Investidor 10 é bom para quem está começando, porque já pega as transações atuais e vai colocando lá pouco a pouco, uma a uma. Bom, aqui no Status Invest ele já mostra meu patrimônio atual, que no caso dá 138 mil praticamente, e você pode mudar a evolução de patrimônio, colocar todo o tempo, colocar patrimônio e investimento junto, que ele vai mostrar os dois, meses de valorização de capital, meses de desvalorização de capital. Pode colocar por categorias também, se são FIIs, ações, e assim vai, da forma que você preferir.
Esse daqui é a parte inicial, como ele mostra, dessa maneira aqui, que você vai acompanhando, é bem legal ver a evolução do patrimônio ano a ano aí, mês a mês. Aqui embaixo ele dá um resumo dos ativos para o mês, né? Mês de outubro de 2023, quanto de proventos já tem, as compras realizadas no mês, as vendas, os ganhos com as vendas, posições iniciadas, posições finalizadas. E aqui não é para falar sobre investimentos, mas só mostrar a ferramenta. Depois eu vou trazer algum outro vídeo aí mostrando as movimentações da carteira e assim vai. Detalhado por ativo, ele mostra aqui as movimentações, como está a carteira. Aqui as movimentações, pode ser colocada também por tipo, as que são de compra, de venda, os JCP recebidos, os dividendos também, e assim vai. Você pode pegar todos os meses da carteira por aqui. Bom, posição em caixa, essa parte que eu não utilizo, é para você colocar quanto você tem de caixa, você pode vir e incluir um valor aqui, não acho muito interessante. E a posição na carteira, hoje tem 12 ativos, você pode colocar aqui para ver todos os ativos, ordenar também por valorização, por patrimônio, por quantidade. O status invest eu acho bem rápido para essa parte aí. Se vocês verem lá no Investidor 10, ele ficava processando, demorava um pouco aqui. Pelo percentual de ações também, o que está ocupando em relação às ações e também na carteira, quanto que cada ativo representa na carteira. Aqui é a parte de fundos imobiliários, também da mesma forma. Aqui você não consegue mudar as colunas são essas em relação ao investidor 10. E aqui você pode ver as transações individuais que foram integradas pelo SEI, no caso é o que eu utilizo aqui, e o preço que cada transação foi realizada. Por exemplo, aqui a última compra do Banco do Brasil foi dia 2 de 5 de 2022, 3 ações a R$ 32,74. Ok? Aqui mais embaixo ele mostra as movimentações da carteira, a parte de compra, venda e aluguel. É bem legal também, você pode ver os meses que você fez compra, em todo o período que você teve sua carteira. O ideal é que cada mês você tenha realizado pelo menos uma compra aqui, os aportes mensais na carteira de longo prazo, né? A gente vê que alguns meses não tiveram. E aqui os meses que você realizou venda, algum ajuste na carteira aí. E o aluguel de ações. Aluguel eu não utilizo hoje em dia, eu pretendo aprender um pouco mais sobre isso. Bom, e também aqui a parte bem legal é você ver os aportes mensalmente aqui. O que eu utilizo muito é da seguinte forma: eu coloco compra menos venda, o que foi comprado e o que foi vendido no mês, e deixo o ano atual, para observar como é que vem se comportando os aportes aqui de cada mês. Aí você pode ir vendo mês a mês como é que está vindo a sua consistência de aportes aí, que é o mais interessante para o longo prazo. Passada essa parte inicial, aqui também você pode utilizar as partes de rentabilidade, que ele vai comparar a sua carteira com alguns índices aqui. Você pode colocar o período, 6 meses, um ano, 2 anos, ou então desde o início da sua carteira. E pode adicionar aqui até, acredito que são 4 índices, que é o IFIX, o IBOV, que é o Ibovespa, o CDI e o IPCA. A parte de rentabilidade não vejo tanta importância nisso, mas o pessoal às vezes gosta de estar olhando como é que está indo em relação ao índice, por aí vai. O importante é ter bons ativos na carteira. Mas as ferramentas que dá para utilizar aqui no Status Invest são essas. Aqui também por ano ele mostra a comparação ano a ano e o risco-retorno de cada ativo aqui. Hoje ele mostra como o ativo de maior risco da minha carteira é o fundo imobiliário, ó, CPTS 11. Bom, após isso tem a parte patrimônio, que é a parte que a gente já viu inicialmente, e depois composição, que é bem legal, ele mostra o detalhamento da sua carteira aqui, de acordo com o gráfico e segmentos, como está. Você pode colocar aqui a que eu mais utilizo nessa forma de donut, e ele mostra que o 47% da carteira hoje está no setor financeiro, 27% de unidade pública, material básico, fundo de papel e fundo de tijolo. Aqui dá para você separar por tipos também, por exemplo, olhar só ações e ver aqui qual o segmento que elas estão. Então, 40% em bancos, energia elétrica, seguradoras, papel celulose, água e saneamento e minerais metálicos, ou depois também por ativos. Banco do Brasil, ABC, Klabin e assim vai. Aqui ele também mostra um pouco de volatilidade, que vai de acordo com o beta da carteira também.
Está mostrando que minha carteira ela tem uma volatilidade menor do que o Ibovespa. E aqui também, passando na parte das transações, ele mostra transações. Aqui não precisa se preocupar no caso do Status Invest, porque ele já vai incorporar todas que estão no canal eletrônico do investidor, no caso da B3 pelo SEI aqui. Imagina se eu fosse colocar todas essas transações aqui lá no Investidor 10, trabalho que ia dar. Então, por isso que eu gosto bastante do Status Invest. Mas para quem está começando, o Investidor 10 é muito bom também. E aqui na aba Transações, passando agora para a parte de proventos. E aqui você consegue ver os proventos de forma mensal, trimestral, semestral e anual. Lá no Investidor 10 você só poderia ver também mensal e anual, que tem uma funcionalidade a mais. Aqui também você pode ver por data de pagamento, o Datacom, e também separar por categorias, no caso. Separar só ações ou fundos imobiliários, por segmento, por ativos, e assim vai. E também ver o período total da sua carteira. Você pode ir vendo o crescimento dos proventos mês a mês, que é bem legal para você acompanhar a sua renda passiva. Também trimestral, que tem gente que gosta de ver de acordo com o resultado das empresas, que reportam trimestralmente também. O semestral, e na ótica anual para você ver se os seus proventos estão crescendo ano a ano. Aqui, ó, 2020, 216, 2021, 1.789, 6.089 e até agora, 2023, 7.170. Aqui ele mostra a origem dos seus proventos de acordo com os ativos nos últimos 12 meses, 24 e provisionado. Você pode ir mudando aqui. Então, esse gráfico também acho bem legal ele, que ele mostra aqui, ó, 25% dos meus proventos dos últimos 12 meses vieram dos fundos imobiliários e 75% aproximadamente vieram das ações. E olha, essas ações aí, praticamente o Banco do Brasil trouxe 23%, a Engie 12% e assim vai. Então você vê como é que as ações estão representando, como é que cada ativo está representando no seu recebimento de proventos. Aqui ele detalha por ativo, a quantidade de ativos, o dividend yield, o yield on cost, que é bem mais importante, que é de acordo com o valor que você comprou a empresa. Aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, eu tenho um dividend yield atual na ação é 9,41. Porém, na carteira é 15,43 de acordo com o valor que eu comprei. Eu comprei bem mais em conta o Banco do Brasil. Ele mostra o total acumulado aqui de proventos que você recebeu por cada ação e também para a parte de fundo imobiliário. E aqui embaixo é um detalhamento por ativo. Você pode colocar aqui Datacom, listar todos, por ativo, categoria, mês atual, tanto período que você quiser. Uma parte que eu coloco de ver é deixar a Datacom, colocar tudo e ver aqui os pagamentos que estão provisionados para os próximos meses. Aqui dá para você ver, por exemplo, aqui 2024, tem ações que anunciaram, mas não definiram data de pagamento ainda. Porto Seguro, Engie, Ipera Pharma, Sanepar. Porto Seguro novamente aqui, tem 2 dividendos abertos aí, sem data de pagamento. E aqui nos próximos meses, ó, mês 11 já tem uma anunciada, que é o Banco do Bradesco. Aqui para receber em outubro agora, tem a Fleury, assim vai, você pode observar os proventos que você tem para receber nos próximos meses, aí o fluxo de renda que vem entrar para poder reinvestir os proventos. Bom, em resumo é isso, essas são as duas plataformas. Só para reiterar, minha preferência é o Status Invest, principalmente pela facilidade de integração com a B3 e as ferramentas aqui do próprio site, eu acredito que facilitam para o acompanhamento da carteira, torna mais fácil. Porém, vai de preferência, vai de cada um. Tem gente que também prefere o investidor 10 e assim vai. Eu recomendo utilizar as duas e ver qual que vai ser da sua preferência, do seu gosto. Beleza? Obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa o curtir, comenta qual que é a plataforma que vocês utilizam, qual que é a melhor. Se eu esqueci de colocar algum detalhe, alguma coisa que pode ser útil também, deixa nos comentários aí, tá? Valeu, obrigado, até logo.